O Uno foi um carro que fez história aqui no Brasil. A sua primeira geração foi lançada em 1984. A segunda foi lançada em abril de 2010. E essa segunda geração não foi tão popular como a primeira, se aposentando em dezembro de 2021. Esse aqui é um Uno Way 1.0 2014. E uma coisa legal é que ele já tem tanto airbag como ABS, coisas que viraram lei naquele ano. Mas eu lhe pergunto, será que vale a pena comprar um carro como esse fora de linha? Eu gosto muito do visual desse Uno aqui. Aliás, a gente tem que dar os parabéns para a Fiat, porque ela fez algo que poucas montadoras fazem, que é te dar opções de escolhas, seja de carroceria, seja de elementos estéticos ou seja de opcionais. Por exemplo, você podia comprar um Uno básico amarelo Citrix 4 portas, ou você podia comprar um Uno 4 portas Way como esse, num cinza mais discreto. Você também podia escolher entre opções 2 ou 4 portas, deixar o carro cheio de opcionais ou levar uma versão mais pelada. E dar escolha para o consumidor é algo cada vez mais raro hoje em dia, e é por isso que eu gosto muito desse Uno aqui. E uma outra coisa que eu gosto muito desse Uno aqui é que ele é muito alegre e divertido, e ele mostra inclusive isso no desenho dele, como por exemplo nessa grade aqui, que não é simétrica. Aproveitando e falando sobre iluminação, infelizmente o farol desse carro aqui é bem simples. Ele conta apenas com uma parábola simples de farol, que tende a iluminar menos que um farol com parábola dupla. E se a gente reparar bem, a própria Fiat já tinha carros com faróis melhores do que esse Uno aqui, como por exemplo o Palio Fare de 2007 já tinha um farol bem mais completinho que esse modelo. Uma das vantagens dessa versão Way é que todo o arredor do carro é de plástico preto, ou seja, se você dá aquela raspadinha do dia a dia, você não vai machucar a pintura. Mas infelizmente isso também traz um outro problema. Esses plásticos pretos, com o sol e com o aço do tempo, vão ficando muito feio, vão ficando manchados e é um terror para deixar esses plásticos bonitinhos. A gente sabe, o Brasil ele não é para amadores. O nosso solo é horrível, digno de uma cratera lunar. E a Fiat conhece muito bem tudo isso. E por isso que ela faz carros muito bem projetados aqui para o Brasil. O lado bom é que o Uno ele já tem uma boa altura em relação ao solo. E a frente dele é bem curtinha. Mas aqui, na versão Way, isso é ainda melhor, porque ele é cerca de 2 centímetros mais alto que um Uno tradicional. Enquanto as versões básicas do Uno vinham com rodas Aro 13, a versão Way já vinha com rodas Aro 14, de medida 175/65 Aro 14. Eu considero essa medida muito adequada aqui para o carro e para o nosso dia a dia, pois ela garante tanto um bom conforto a rodar, como uma boa estabilidade. Já que atrás, o modelo conta apenas com freio a tambor, mas o lado bom é que, como falamos, ele já tem freios ABS. E como o modelo ele é bem leve e é 1.0, um freio a tambor está mais do que suficiente para ele. Aproveitando e falando sobre a construção da carroceria, infelizmente ela não é tão boa assim. O carro ele tem vãos grandes e irregulares por ele inteiro. Se a gente observar, tem uns pontos que são bem grosseiros, coisa que não é tão comum para um carro 2010. Os arremates aqui da janela são daquele sistema mais barato que existem, onde eles têm cantos arredondados, a coluna B é muito grossa e o vidro não é tão rente aqui à coluna. E isso acontece para baratear o carro. Já falando aqui sobre a batidinha de porta, ela é bem abafada e também não lembra o Uno antigo, apesar de que o Uno antigo tinha um quê de brutalidade que esse carro aqui não tem. E uma curiosidade, a versão Way tem esse rack de teto aqui diferentão e ela também é a única com lanternas fumê. Mas uma coisa que a Fiat poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui no Uno era ter feito um para-choque aqui mais para fora. E se a gente observar, ele é muito rente aqui a carroceria e não protege nem a tampa nessa região aqui dos pequenos totós do dia a dia. E observe, esse carro aqui, ó, ele tá com isso aqui amassado. Se o para-choque fosse mais alto ou fosse mais para fora, com certeza ele não teria essa marca aqui. Bom pessoal, aproveitando que a gente está aqui na traseira do Uno, vamos falar sobre o porta-malas dele. Para abrir, infelizmente aqui fora é só pela chave. Lá dentro, lado bom, que ele tem uma alavanquinha. Bom, eu vou ficar com a mão aqui porque os amortecedores estão um pouquinho cansados e vão bater na minha cabeça se eu soltar. Ficou? Não. Bom, vamos lá. Falando sobre espaço, esse carro aqui ele tem 280 litros de capacidade, o que está bem na média da categoria de populares dessa época. Hoje em dia a gente sabe que a média dos populares está em volta de 300 litros, mas mesmo assim ele não faz feio não. Mas infelizmente, onde o bicho pega é no acabamento. Observe esse tampão traseiro aqui, olha que fininho é o plástico que utilizaram nele, dá até dó.
Mas no mais, o acabamento até que é bom para a categoria. Ele só ficou devendo aqui um acabamento um pouquinho melhor nessa área. Para você acessar o step é lá embaixo, mas gente, eu não vou tirar todas essas malas para mostrar. É só tirar aqui o tampão que ele levanta e fica lá embaixo. Bom pessoal, chegamos então aqui na motorização do Uno Way. Esse carro aqui utiliza o motor 1.0 Fire Evo. É basicamente o mesmo motor Fire que foi lançado aqui no Brasil no ano 2000, porém com algumas atualizações. Logo de cara, isso é uma vantagem pro bolso. O motor Fire é um dos motores mais robustos já feitos aqui no Brasil e ele tem uma manutenção muito baixa. Um outro lado positivo é que, como esse motor foi produzido por muito tempo, a maioria dos mecânicos sabe mexer nele de olhos fechados. Mas infelizmente, nem tudo são flores no motor desse carro aqui. O desempenho, como a gente vai ver com o carro andando, não é lá essas coisas. O motor Fire, seja o Fire normal ou o Fire Evo, não é uma referência de desempenho. Falando em números, ele tem 75 de cavalos de potência no álcool e 73 na gasolina. Já seu torque máximo é de 9,9 kgfm de torque no álcool e 9,5 na gasolina. Ele faz um 0 a 100 em 15,8 segundos. Gente, é bastante tempo, principalmente se a gente comparar com os motores atuais 3 cilindros. Até na própria Fiat, se a gente comparar com o motor Firefly dela atual, o Firefly tem um desempenho muito melhor. E quando o Uno ganhou o motor Firefly, ele mudou da água para o vinho. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Uno Way e olha, para um carro onde era um dos mais baratos daquela época, o interior dele é até que bem acabado. Se a gente for falar de materiais, infelizmente é tudo plástico, mas o lado bom é que o carro ele brinca com bastante texturas. Observe, aqui é uma textura mais tecnológica, aqui imita um aço escovado, a porta ela também tem bastante textura. Aqui, deixa eu abrir ela aqui, ó. O pegador, ele é bom, mas já vi muitos carros com isso aqui quebrado, então dependendo, acho que do uso soviético dele. Mas ó, observe a área de tecido, é bem grande, o que é legal. Além disso, ele tem um bom porta-objetos aqui embaixo e ali o lugar para o som. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observe que para frente a visibilidade é boa e você consegue até ver um pouquinho do capô. O que atrapalha são esses limpadores de para-brisa aqui que ficam bastante aparentes. Uma outra coisa não tão boa assim é o tamanho dessa coluna dianteira, onde, na estrada principalmente, ela cria um enorme ponto cego, tanto desse lado aqui como daquele lado lá. O lado bom é que os retrovisores eles são bem grandes, são convexos e tem um ótimo campo de visão, tanto aqui do lado do motorista como ali do passageiro. O retrovisor aqui para trás também é bom, e como o vidro é plano e a janela é bem ampla, a visibilidade para trás é muito boa. Bom, vindo aqui para o lado esquerdo do painel, então aqui a gente tem espaço para um tweeter, o que é legal. Aqui a gente tem a regulagem manual do espelho. Aqui a gente tem uma saidinha de ar. Essa saidinha de ar é bem fácil de mexer e é tipicamente de carros populares. Isso porque você só faz uma saidinha de ar e ela serve para todas e é muito comum em carro barato. Aqui embaixo a gente tem um monte de botão, muitos deles sem função. Aqui é para você ligar o milha dianteiro e ali o desembaçador do vidro traseiro. Mais para baixo aqui a gente tem um pequeno porta-objetos. Uma outra coisa muito boa aqui do Uno é que ele tem aqui um bom apoio para o pé esquerdo. E isso faz o carro ser muito confortável, principalmente no trânsito pesado. E outra coisa muito legal do Uno é que ele tem essas duas alavanquinhas aqui. Tanto aqui para abrir o porta-malas, como a alavanquinha do combustível, que também é um ponto positivo. Vindo aqui para o volante do Uno, ele é bem simples, não tem nenhum comando de som e o que me chamou a atenção foi o tamanho dele. Realmente é muito grande. Eu acho que era o mesmo volante para as versões sem direção hidráulica. E a gente sabe, né? Um volante maior facilita na hora de manobras. O lado bom é que esse carro aqui ele tem direção hidráulica, mas era um opcional na época. O painel de instrumentos ele é muito bonito, mas poderia ser maior para ajudar na visibilidade. Desse lado aqui a gente tem um contagiros de tamanho bem pequeno, ó, ele poderia ser maior. Aqui a gente tem um velocímetro, marca até 200. Olha, ainda assim eu estou achando otimista. Aqui a gente tem o nível de combustível, aqui a hora e aqui as informações do computador de bordo. E aqui a gente tem o nível de temperatura do motor. Aqui a gente tem um pisca-alerta numa posição muito boa. Para você mudar as configurações do computador de bordo, você aperta essa alavanca aqui. O computador de bordo é bem simples e tipicamente Fiat. Ele vai mostrar aqui, ó, consumo instantâneo, a gente está parado, por isso que não está mostrando. Aqui o consumo médio, aqui a trip A, aqui a velocidade média, aqui a quilometragem total, esse carro está com 72 mil quilômetros. Aqui o tempo hora do motor ligado, desde a última zeração. Vindo aqui para o lado direito do painel, aqui a gente tem mais duas saidinhas de ar. Aqui o sistema de som, infelizmente um DIN só. Infelizmente, para um carro 2014, eu acho isso uma bela mancada, e por isso que quando o Uno foi restilizado, ele já ganhou um painel bem mais moderno. Aqui nessas duas alavanquinhas a gente tem aqui os comandos do vidro elétrico, o que eu acho uma posição muito ruim, mas ainda melhor do que, por exemplo, um Peugeot 206. E aqui embaixo aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Esse modelo tem e também era opcional na época. E, assim como o lado de fora, aqui dentro o Uno também é bem divertidinho. E por isso, olha os grafismos aqui, ó, são quadradinhos, como se fosse o Uno pro lado de fora.
Então para cá é mais frio e para cá é mais quente. Os comandos são pesados e tem um toque muito bom ao mexer. De certa maneira, fiquei até impressionado. Bom, nesse botãozinho aqui a gente tem a intensidade do vento. Como padrões em carros da Fiat baratos, ele é bem barulhento. E aqui, para onde o vento vai. Aqui embaixo a gente tem a circulação do ar interna. Aqui a gente tem um pequeno porta-objetos, ele não é forrado nem nada, mas é bom para colocar alguma moedinha. Aqui embaixo a gente tem dois porta-copos e o bom é que eles são bem grandes. Mas para cá, a alavanca de câmbio da Fiat é bem molenga, tem uns cursos bem longos e tende a ser bem confortável no trânsito. Se você já dirigiu um Palio ou qualquer outro carro da Fiat, sabe do que eu estou falando. Mas para baixo a gente não tem nenhum console, o que é uma pena. E aqui a gente tem a alavanca do freio de mão. Vindo aqui para a parte direita do painel a gente tem uma saidinha de ar. Aqui um belo porta-trecos, o que é muito bom. E aqui a gente tem o porta-luvas. O porta-luvas, ele é grande, eu pensei que ele seria menor e é iluminado. Te falar, hein? Pensei que o porta-luvas desse carro seria bem pequenininho. Me surpreendi. E ali a gente tem uma tomadinha 12 volts, infelizmente bem longe do motorista. Bom, sorte do passageiro que vai aqui do lado. Vindo aqui para a parte superior do painel, aqui a gente tem um dos destaques desse carro. Ele tem um belo porta-objetos aqui em cima. Então aqui a gente tem as luzes internas, ela é igual a do Palio Fare, até o ok. Mas aqui a gente tem esse espelhinho, e o que é muito bom para você ver a criançada aqui atrás. E aqui a gente tem mais um porta-objetos. Ele é bem grandão, me surpreendi pelo espaço dele. Para cá a gente tem um parasol, legal que ele tem lugar aqui para colocar documento, e um espelhinho. Aqui ó, a gente tem um porta-óculos, chique mesmo, hein? Caramba, gostei. E desse lado aqui, a gente tem outro parasol, também com espelhinho, mas não tem tampinha. E também não tem lugar para colocar documento. Não dá para ter tudo, não é mesmo? Bom, aproveitando e falando sobre a posição de dirigir, o lado bom é que esse carro aqui, ele regula o volante. Vamos ver? Somente em altura, não em profundidade, mas pelo menos já é alguma coisa. Os bancos não têm ajuste de altura, só para frente e para trás mesmo e uma inclinação. Mas os bancos são bons, poderia ter abas laterais melhores, ele praticamente não tem abas laterais, e em curva você escorrega um pouquinho. Mas, para as costas, ele tem um bom apoio. Aqui, o apoio de cabeça também é bom. Só ficam devendo um apoio melhor aqui para as coxas. Ó, eu não fico muito bem apoiado e eu acho que em viagens vai cansar um pouquinho. Mas a gente tem que lembrar, o Uno era um popular de verdade na época. Ele custava cerca de 30 mil reais. Então, bancos assim eram toleráveis. E o espaço também é muito bom. Para a cabeça me sobra mais de 5 dedos. Vamos ver lá atrás? Já que atrás, o espaço eu pensei que seria mais apertado. Ele também é bom, me surpreendi, ó. Para a cabeça, me falta 3 dedos mais ou menos. E para frente, o banco regalado para mim. Lembrando que eu tenho 1,70 de altura, me sobra aqui 5 dedos. Se fosse alguém mais alto lá na frente e mais alto que atrás, com certeza a situação ficaria um pouquinho mais apertada. Mas, se a gente lembrar a categoria do carro, o espaço é muito bom. Uma outra coisa boa é que as janelas são muito amplas, e isso dá uma sensação muito legal para quem vai aqui atrás. A visibilidade acaba ficando muito boa. E você não fica com aquela sensação de claustrofobia que muitos compactos têm, como por exemplo o Hyundai HB20. A porta, eita lá, tá com trava de criança. A porta ela segue o mesmo acabamento lá da frente, aqui o puxador também é robusto, ela aqui tem um pouquinho de tecido. E uma outra coisa bacana é que o carro ele tem 3 apoios de cabeça aqui para os passageiros de trás, o que também não era algo tão comum para a época. Só ficou devendo mesmo o cinto de 3 pontos para quem vai no meio. Mas além disso, uma outra coisa besta, mas ainda assim muito legal, é que ele tem a alça do palavrão aqui para todo mundo. E uma outra coisa bacana é que ele também tem regulagem do cinto para o motorista. Passageiro, como a gente sabe, nem a gente. Bom pessoal, então como é que aqui dirigir o Uno? O Uno ele é um Fiat da Gema. E o que significa isso? Ele é um carro que preza o conforto ao dirigir. Então, por exemplo, todos os comandos dele são sempre o mais leves possíveis. E a gente tem que lembrar que esse carro aqui ele tem ar-condicionado e direção hidráulica, que eram opcionais dele na época. Dirigir ele é tarefa fácil. Ó, a direção é bem leve, para passar as marchas também o trambulador ele é bem leve, bem longo, tipicamente Fiat. Os pedais, ele tem uma modulação muito boa também, bem tipicamente para o conforto, mas é bem longa, então por exemplo, o acelerador você tem que pisar bastante, o freio também você tem que pisar bastante. A visibilidade aqui para o motorista, pelo menos para os lados, é muito boa, graças às janelas que são muito baixas. O desempenho, como eu falei, não é tão bom assim, mas as marchas, elas são muito curtas, e na cidade isso ajuda bastante. Mas infelizmente na estrada isso tem um lado negativo. Isso porque a 120 por hora, em quinta marcha, você fica a mais de 4.000 RPM de rotação. E isso faz um incômodo bem grande, somente aqui no ruído. Não é tão legal assim e não é tão bom para o conforto. Mas por outro lado, a suspensão do Uno é muito boa aqui para o nosso solo.
Ela é confortável e ela tem uma boa estabilidade. E de nada lembra a primeira geração do Palio, onde o Palio ele também tem uma suspensão confortável, mas ele é bem molenga. Aqui não, o Uno, por incrível que pareça, ele é firme, mas ainda assim bastante confortável, o que é muito legal. E ultimamente a Fiat está fazendo um ótimo acerto de suspensão com seus carros. E eu lembro que o Uno foi um dos carros bastante elogiados na época. Bom, mas aí eu lhe pergunto, será que vale a pena comprar um Uno como esse? O valor de tabela dele está por volta de R$35 mil. Por esse preço, eu acho que você consegue concorrentes com um desempenho melhor do que esse carro aqui. Até mesmo um Uno 1.4 acho que já vale mais a pena do que esse Uno 1.0. E por que eu digo isso? Desempenho tem muito a ver com segurança também. Se você tem um carro bom para a estrada, você vai precisar reduzir menos as marchas, é mais confortável, o carro ele não fica gritando tanto. Então, por esse ponto, eu acho que o Uno 1.0 não vale a pena. Mas por outro lado, por ele ser um carro bem completinho, ter uma das manutenções mais baixas do mercado, ele vale a pena se você está procurando um primeiro carro, ou se você passar muito tempo aqui na cidade. Agora, se você pega estrada, realmente eu iria para um carro com uma litragem um pouquinho maior. Mas Rodrigo, ele saiu de linha, será que ainda vale a pena comprar como usado? Cara, sim, vale muito a pena. Isso porque o Uno sempre foi um carro muito vendido aqui no Brasil. Ou seja, peças ele sempre vai ter, seja novas e originais ou paralelas. Fora as peças de lataria, que tem bastante, ele compartilha muitas peças com outros carros da Fiat. E se a gente pensar bem, a gente está em 2023. Em 2023 ainda tem carros que saem com motor Fire, como por exemplo o Mobi, que não deixa de ser o sucessor espiritual do Uno. Tudo bem que um pouquinho compactado. E mais importante, vamos falar sobre o consumo de combustível. Infelizmente, para você ter um bom desempenho aqui no Uno, você tem que visar bastante. E aí o consumo acaba sendo um pouquinho prejudicado. No etanol e na cidade, ele faz cerca de 6,5 km por litro, até 7 dependendo do pé e da cidade. Já na gasolina, ele chega até a fazer 10 km por litro aqui na cidade. Já na estrada, ele chega a fazer até 12 km por litro no etanol e até 15 na gasolina. Eu considero um consumo bom, mas poderia ser melhor. Infelizmente na estrada, foi como eu falei, o desempenho dele acaba ficando bastante limitado. Então, se para você desempenho é realmente algo muito importante, eu sugiro você ir no modelo 1.4. Ou pelo menos procurar um carro que tenha um desempenho um pouquinho melhor. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Meus sinceros agradecimentos a vocês. Peço desculpa aí por estar filmando o carro aqui quase de noite. Infelizmente está anoitecendo muito rápido e eu me atrasei um pouquinho para filmar esse carro. Eu vou deixar dois vídeos que eu gosto muito aqui na tela, que também são de carros populares. O primeiro é de um Celta 2002, onde ele é um dos carros mais divertidos que eu já dirigi, por incrível que pareça. E o outro de um Peugeot 206, onde a gente vai ver se ele é realmente bomba ou não. Vou deixar essas duas sugestões. Muito obrigado e até a próxima.